Entendendo o PIB. Uma medida da economia. O Produto Interno Bruto, ou PIB, é como um termômetro da economia de um país. Ele mede o valor total de tudo o que é produzido dentro das fronteiras de uma nação durante um período específico, geralmente um ano. Pense em todos os bens e serviços que são criados, desde carros e computadores até serviços médicos e educação. O PIB soma tudo isso, dando-nos uma ideia da saúde econômica de um país. Imagine o PIB como um bolo gigante. Quanto maior o bolo, maior a produção econômica do país. Um PIB crescente geralmente indica que a economia está indo bem, com mais empregos, investimentos e consumo. Por outro lado, um PIB em queda pode ser um sinal de problemas, como recessão ou crise econômica. Entender o PIB é fundamental para analisar o desempenho de um país, comparar economias e formular políticas públicas eficazes. É uma ferramenta crucial para governantes, economistas e cidadãos que desejam compreender a dinâmica econômica e tomar decisões mais informadas. Calculando a riqueza. Como o PIB é medido? Calcular o PIB de um país é como montar um quebra-cabeça gigante. Existem diferentes métodos, mas a abordagem mais comum é a ótica da despesa, que soma todos os gastos realizados na economia. Essa abordagem divide o PIB em 4 componentes principais: consumo, investimentos, gastos do governo e exportações líquidas. O consumo representa os gastos das famílias em bens e serviços, como alimentos, roupas, moradia e lazer. Investimentos incluem os gastos das empresas em máquinas, equipamentos e construção, além da variação de estoques. Gastos do governo abrangem os gastos públicos em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. As exportações líquidas representam a diferença entre as exportações e importações, ou seja, o saldo do comércio exterior. Ao somar esses 4 componentes, obtemos o PIB de um país. É importante destacar que o PIB mede apenas a produção dentro das fronteiras geográficas de um país, independentemente da nacionalidade dos produtores. Ou seja, a produção de uma multinacional estrangeira em território nacional entra no cálculo do PIB do país em questão. PIB e riqueza. Uma relação complexa. Um PIB alto é frequentemente associado à ideia de um país rico. No entanto, o PIB por si só não conta toda a história. Um país pode ter um PIB alto, mas apresentar desigualdade social gritante. É preciso analisar outros indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. A distribuição de renda e o acesso a serviços básicos são cruciais. O PIB é importante, mas não deve ser o único indicador de desenvolvimento. Section 4. Gigantes econômicos. Os países com os maiores PIBs. Em 2025, os Estados Unidos lideram com um PIB de 30 trilhões de dólares. A China segue com 20 trilhões, consolidando-se como a segunda maior economia. Japão, Alemanha e Índia completam o top 5. Esses países se destacam pela força de suas economias. O domínio dos yuan se mantém, mas a China cresce rapidamente. O ranking pode variar com metodologias e flutuações cambiais. O PIB reflete o peso econômico e a influência global de um país. Entender os gigantes econômicos é essencial para compreender o cenário geopolítico. Section 5. E o Brasil? Nossa posição no ranking mundial. O Brasil, com sua vasta extensão territorial e recursos naturais abundantes, ocupa a 9ª posição no ranking dos maiores PIBs do mundo em 2025, com um PIB nominal estimado em 2,5 trilhões de dólares. Apesar de figurar entre as maiores economias globais, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos para alcançar um patamar de desenvolvimento social e econômico mais justo e sustentável. A desigualdade social, a baixa qualidade da educação e da infraestrutura
A burocracia excessiva e a instabilidade política são alguns dos fatores que impedem o Brasil de alcançar todo o seu potencial. Superar esses desafios é fundamental para que o país possa trilhar um caminho de crescimento econômico inclusivo e sustentável, capaz de gerar mais oportunidades para todos os brasileiros. O Brasil tem um longo caminho a percorrer para alcançar o desenvolvimento pleno. Investir em educação, saúde, infraestrutura, inovação e justiça social são medidas essenciais para impulsionar o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida da população. Seção 6. PIB no dia a dia. Como essa sigla impacta sua vida? Embora o PIB possa parecer um conceito abstrato e distante, ele tem um impacto direto na vida de todos nós. Um PIB em crescimento significa mais empregos, salários mais altos, mais investimentos em áreas como saúde e educação, e mais recursos para o governo investir em políticas públicas. Quando a economia vai bem, as empresas tendem a contratar mais, o que aumenta a oferta de empregos e a renda das famílias. Com mais dinheiro no bolso, as pessoas consomem mais, o que impulsiona ainda mais a economia. Esse ciclo virtuoso beneficia toda a sociedade, proporcionando mais oportunidades e melhor qualidade de vida. Por outro lado, um PIB em queda pode ter consequências negativas para a população, como aumento do desemprego, queda da renda, redução de investimentos e cortes em serviços públicos. Nesses momentos, é fundamental que o governo adote medidas para estimular a economia e proteger os mais vulneráveis. Seção 7. PIB. Um termômetro da economia e suas nuances. O PIB é uma ferramenta valiosa para medir o tamanho e o desempenho de uma economia, mas é fundamental lembrar que ele não conta toda a história. É preciso olhar além do PIB e considerar outros indicadores, como a distribuição de renda, o IDH, o acesso a serviços básicos e a sustentabilidade ambiental. Entender as nuances do PIB e suas limitações é crucial para que possamos utilizá-lo de forma inteligente e responsável na busca por um desenvolvimento econômico mais justo, inclusivo e sustentável. Afinal, o objetivo final da economia deve ser o bem-estar da sociedade como um todo. Ao compreendermos o PIB e seus impactos, podemos participar ativamente do debate sobre os rumos da economia e contribuir para a construção de um futuro mais próspero e sustentável para todos.